Bem-vindo mais uma vez à nossa Cozinha do Atual. Segunda-feira e todo mundo tá pensando assim, hoje eu começo uma dieta, fala? Aí eu venho e estrago tudo, porque eu vou fazer um bolo molhado de chocolate que você vai adorar. O que você precisa? O bolo vai levar farinha de rosca ao invés de farinha de trigo. O trigo vai ficar apenas uma colherzinha de sopa, então não tem muita... ele não é pesado, ele fica mais fofinho, mais levinho e vai ficar bem molhadinho. Desculpa se você ia começar a sua dieta hoje, mas só um pedacinho não tem problema não. E de vez em quando pode. E começar a segunda-feira logo assim fazendo um bolo de chocolate é gostoso demais. Aproveite! Nós vamos colocar farinha de rosca, açúcar, vamos colocar os ingredientes secos, sempre misturando um pouquinho para que ele fique bem homogêneo. Ó, aqui farinha de rosca, açúcar, vou acrescentar o chocolate em pó, aqui no caso eu estou usando chocolate, não é achocolatado. Se você for usar o achocolatado, você não coloca a quantidade de açúcar que a gente colocou aqui. Por quê? Porque o chocolate em pó, né, o achocolatado já vem com bastante açúcar. Então você vai ter que dosar, no caso, essa quantidade. A farinha de trigo, que é só uma colher de sopa, e o fermento em pó. Vamos misturar todos os ingredientes secos e reservar bem misturadinhos para que eles fiquem todos certinhos. Pronto. Vamos reservar e vamos pedir a ajuda do nosso liquidificador, onde você vai bater apenas os ovos, aí eu chamo de ingredientes líquidos, porque fica mais fácil dessa forma. O leite e o óleo. Vamos colocar todos os ingredientes líquidos agora no liquidificador. Passe de mágica, vamos lá. Pronto. Batemos todos os ingredientes líquidos no liquidificador e vamos misturar agora aos ingredientes secos. Aos pouquinhos. No caso aqui, o fouet é sempre bem-vindo porque facilita na hora de misturar. E ele vai ficar um bolo bem fofinho, bem aerado e muito fácil de fazer. Não tem mistério nenhum. Às vezes você fica com vontade de comer algo gostoso, fala, vontade de comer um doce. E aí, ó, é só colocar a mão na massa. O nosso site tem muitas receitas gostosas. Então nós vamos, ó, misturando aos poucos. Esse batedor, esse fouet, fica mais fácil de você fazer tudo isso e rapidamente transformamos a nossa massa. O forno já está pré-aquecido, 180 graus. E nós já temos aqui um tabuleiro untado e enfarinhado. Você unta com manteiga ou margarina e coloque a farinha de trigo. Passe de mágica apenas para eu misturar bem direitinho os nossos ingredientes. Pronto, tudo misturadinho. Olha que cor bonita que está. Pode colocar num tabuleiro mais fundo um pouco, porque ele vai crescer e para ele não derramar dentro do seu forno. Então, ele dá um bolo grande, rende bastante e tem que ser no tabuleiro mais fundo um pouco. Mais uma vez, tabuleiro untado e enfarinhado, 180 graus o forno durante 40 minutos, o tempo necessário para que o nosso bolo saia fofinho e bem quentinho. E aí eu vou pedir aquele passo de mágica agora gigantesco, 40 minutos no forno. Depois de um passe de mágica de 40 minutos, nosso bolo já está assado. E o que nós vamos fazer para que ele fique bem molhadinho? Vamos colocar leite misturado com um pouquinho de açúcar, apenas isso. E vamos molhar bastante a superfície do bolo. E aí, ele está quentinho, acabou de sair do forno. E nós vamos colocar, ó, com a ajuda de uma conchinha, por toda a superfície do bolo. Pode encharcar mesmo. Olha só como fica encharcado
e vai, ó, penetrando mesmo por todo o bolo. Então nós vamos fazer isso e deixar por 5 minutinhos para que ele fique bem molhadinho. Passe de mágica. Enquanto o bolo fica aderindo ainda mais o leite com o açúcar, nós vamos misturar em uma panelinha um pouco de creme de leite, uma caixinha de creme de leite com uma barra de chocolate a seu gosto. Vamos ligar o fogo mais baixo que você tiver em casa também e vamos esperar o chocolate apenas derreter. Você pode usar a marca que você mais gosta, o sabor que você mais gosta do chocolate, que qualquer um vai fazer um efeito bem interessante. Ó, lá dentro nós vamos apenas esperar derreter o chocolate. Depois do chocolate já derretido no creme de leite, olha a cor que fica. Aí vai depender até de qual chocolate você vai usar. Nós vamos, ó, colocar todo por cima. E aí dá vontade de dar logo uma dentada. Pode fazer com ele quente, aliás, deve fazer com ele quente. Porque quanto mais quentinho, mais ele vai aderindo e vai ficando molhado. E aí, na hora de servir, é claro que a gente espera esfriar um pouquinho. Dá vontade de comer quente, né? Mas não é bom. Então, ó, vamos espalhar todo por cima do bolo e depois nós vamos cortar o bolo em quadradinhos, em pequenos pedaços, ou como você preferir servir. Pode servir no próprio tabuleiro, pode colocar em pedaços menores, pode cortar com um cortador, modelando. O ideal é que você faça e sirva do jeito que você mais gosta. Vamos esperar esfriar um pouquinho e o que eu vou fazer? No terceiro bloco, eu volto mostrando ele já arrumadinho para você e o resultado final da receita. Tá pronto, agora basta esperar esfriar um pouco e cortar para servir. Gostou da ideia? Então entre também no nosso site, que é o atual.tv.br, e lá você encontra ingredientes, modo de preparo e essa delícia para você também fazer em casa. Comece segunda-feira, deixa a dieta para amanhã, desculpa, né? A gente começa assim com um bolo sensacional para deixar você um pouquinho mais feliz. E faz em casa que dá certo. Um breve intervalo comercial e o Atual já está de volta.